Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem foram divulgados os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, por conta do IBGE, e a taxa de desocupação no mercado de trabalho foi de 8,3% no trimestre encerrado em outubro, menor que a de igual período de 2021, que foi de 12,1%. E com isso a taxa de desocupação retornou aos níveis registrados em 2015, mas a informalidade, no entanto, continua muito alta. De cada 10 pessoas ocupadas, 4 não estavam formalizadas. A taxa corresponde a 39,1% da população ocupada. Como que você vê esses dados divulgados pelo IBGE, Fausto? Então, Glauco, nós estamos aí num processo de retorno, né, da questão do emprego. A gente tem assistido a um conjunto de meses subsequentes com uma redução da taxa de desemprego, porém é sempre bom lembrar que é uma taxa de desemprego ainda bastante alta. Nós estamos falando de cerca de 9 milhões de desempregados no Brasil, e onde esse emprego está sendo gerado, na maior parte deles, esse emprego está sendo gerado nas categorias ali de subutilização, nas categorias ali de informalidade. Nós estamos com uma característica de geração de emprego ainda bastante limitada e avançando para os setores aí mais simples, os setores mais informais da nossa economia. Chama atenção o fato de que o emprego doméstico foi um emprego que cresceu bastante nesse período e foi importante para reduzir o impacto do desemprego. Isso vai, de certo modo, refletindo aí o que a gente vem assistindo desse processo de redução da qualidade do emprego gerado. A outra questão que também é importante é lembrar, né, nós estamos aí no segundo semestre, nós estamos num período também agora das festas de final de ano que impacta diretamente, principalmente setores de comércio. Então você começa a assistir também um aumento nos setores aí vinculados a este momento de mudança aí da economia. É um período também de saída da eleição, Copa do Mundo, tudo isso, de certo modo, vai ajudar esse período para a gente ampliar, inclusive, a quantidade de empregos na economia e reduzir a taxa de desemprego nesse período. Então, de alguma forma, a gente está assistindo ali um movimento importante, mas, ao mesmo tempo, um movimento que tem a ver com a saída da pandemia, que tem a ver agora com esse segundo semestre, aí, que é bastante importante na geração de emprego. Chama atenção também, é importante colocar a questão da alta da renda, né? A renda continua muito baixa, muito aquém da necessidade, mas ela também começou a se elevar, o que é um indicador bastante importante para a gente pensar aí o próximo ano. Agora, Fausto, os índices de informalidade no Brasil são historicamente altos, né? Há muito tempo tivemos um momento de reversão ali no início dos anos 2000, até há pouco tempo, mas agora voltaram a ser alarmantes, né? Inclusive a gente tem o surgimento de algumas categorias, como a de entregadores de aplicativos, que rejeitam até a formalização do modo que ela existe prevista pela legislação. Isso vai ser um grande desafio, Fausto, não só a promover uma maior formalização do mercado de trabalho, mas também achar algumas formas que possam contemplar essas novas categorias? Bem, primeiro é importante a gente entender, né, o que é essa questão da formalização, da informalidade. O problema do trabalhador informal é que ele é um trabalhador com um conjunto de direitos, na verdade com nenhum direito trabalhista, e não inserido no sistema de seguridade, ou seja, a questão de aposentadoria, a questão dos auxílios, a questão de uma proteção quando ele fica desempregado, quando ele não consegue trabalhar por uma doença profissional, quando está grávida, né? Ou seja, tudo isso, de certo modo, ele fica fora desse sistema. O processo de formalização é importante para o trabalhador, mas ele é também importante para o sistema, ele é também importante para o país, porque o trabalhador formal, de um lado, ele também adentra os mecanismos, por exemplo, de crédito, ele adentra os mecanismos de proteção e ele ajuda no processo de financiamento da própria Previdência. Então, quando a gente pensa no projeto de formalização, é fundamental que ele avance para um conjunto maior dos trabalhadores. Essa é uma discussão bastante importante, ela passa por, sim,
ampliar os trabalhadores assalariados formais, ampliar os trabalhadores de carteira assinada, carteira azul, de um lado, mas ela passa também por você rever e criar novos mecanismos para dar conta dessa chamada nova economia de aplicativos que, de alguma forma, separou esses dois grupos de trabalhadores. Agora, é claro, a gente sabe que há muita ilegalidade nesse processo todo e que tudo isso precisa ser discutido com bastante tranquilidade. Agora, não há a menor dúvida que a questão da informalidade é fundamental para a gente colocar o Brasil numa outra rota, tanto de desenvolvimento social quanto de crescimento econômico. E Fausto, a gente já conversou a respeito disso em outras ocasiões, mas eu acho que é sempre importante pegar um aspecto em especial dessa questão da informalidade, que é o impacto que isso vai ter no futuro para a Previdência Social. Nós temos diversos programas na área social no Brasil, né, como o próprio Bolsa Família, mas talvez nenhum tenha um impacto tão grande, não só do ponto de vista social, mas econômico também, como a própria Previdência. E a gente sabe que quanto mais informalidade, menos arrecadação a gente vai ter. Então é necessário também equacionar esse problema para que no futuro a gente não venha a ter novas reformas, entre aspas, da Previdência que acabem limitando mais o acesso das pessoas e os direitos da sociedade de uma forma geral? Na verdade, Glauco, a gente já tem esse problema hoje, né? A nossa taxa de informalidade, ela impacta a arrecadação da Previdência, que é um sistema de repartição, ou seja, os trabalhadores ativos hoje financiam os aposentados de hoje. A ampliação dessa informalidade para o futuro vai complicar ainda mais do que a gente está vivendo hoje. Agora, é claro que isso está muito mais vinculado a como a gente pensa o financiamento da própria Previdência. Não há a menor dúvida que com a mudança no mundo do trabalho e a redução dos trabalhadores ligados a folhas de pagamento das próprias empresas, faz com que o sistema previdenciário entre em discussão. O problema é que, historicamente, quando a gente discute reforma previdenciária, a gente sempre discute, o país sempre discutiu, as reformas que passaram sempre discutiram a partir dos benefícios, a partir das despesas, né? A partir daqueles que recebem. Reduziu-se o valor de aposentadoria, implementou-se novas taxas, novos níveis de contribuição para os trabalhadores, e de alguma forma dificultou o acesso à própria Previdência. Isso foi principalmente a reforma de 19. Mas é fundamental que a gente olhe para a Previdência a partir das suas fontes de financiamento. A folha, né, a contribuição em folha não dá para ser mais a base principal ou a única base de financiamento da Previdência Social. É importante a gente avançar para outras lógicas de financiamento que passa por outras formas de tributação. Hoje a gente está assistindo a ampliação da tecnologia, a tecnologia em vários setores, os setores mais dinâmicos da tecnologia, da economia, são intensivos no uso de tecnologia, e esses setores precisam ampliar sua participação no financiamento. Por isso você precisa criar outros mecanismos de arrecadação que sejam oriundos de outras bases e não só a base da folha de pagamento. Só a gente lembrar, por exemplo, o sistema bancário já teve os bancos, né? Já teve cerca de 1.200.000 trabalhadores, hoje gira em torno de 400.000 trabalhadores, ou seja, o imposto para a Previdência, que o setor que mais arrecada, que mais ganha no nosso país, ele, na verdade, paga menos imposto do que há 10, 15 anos atrás. Então você precisa rever tudo isso para que, de alguma forma, você volte a ter o equilíbrio previdenciário e esse equilíbrio não venha, mais uma vez, sobre as costas dos trabalhadores. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.